Orações, amém? Então feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, Pai, por esse culto tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Senhor, continue operando nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor esteja tocando os corações, Pai. Senhor, eu repreendo aqui, Senhor, toda a surdez espiritual nessa hora. Espírito Santo, seja quebrado todo espírito que quer cegar o entendimento, cegar, Senhor, realmente para que nós não venhamos ver e enxergar nas nossas vidas aquilo que o Senhor quer produzir em nós, Pai. Que possamos estar atentas à voz do Teu Espírito Santo. Que possamos ser, Senhor, essas mulheres sábias, edificadoras dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse momento, que o Senhor esteja aqui me usando como um canal, Senhor, que eu seja apenas um canal por onde o Teu Espírito Santo vai fluir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Eu gostaria aqui de falar com vocês o nosso tema, desse culto, que é mulheres que influenciam. E eu faço uma pergunta para você. Você tem sido uma boa influência? E eu quero contar uma historinha para vocês de uma mulher que ela fez toda a diferença com a sua atitude. O nome dessa mulher, Melita Bentz, uma alemã. No ano de 1908, essa mulher ela teve uma ideia maravilhosa. Ela estava ensinando seus filhos ali os deveres de casa, e ela vendo aqueles papéis ali, ensinando os filhos a lição, ela pensou, será que eu posso usar esse papel para coar o café? E essa mulher resolveu passar o café naquele papel. O nome do papel é papel de mata-borrão. E essa mulher, ela passou o café, e deu certo a sua ideia. E ela se tornou a Melita. Quem aqui conhece o Café Melita, as cafeteiras Melita? Essa mulher não imaginava o poder dela. Ela não imaginava que aquela atitude dela iria enriquecer a sua família. Muitas vezes, queridas, nós não sabemos, nós não temos dimensão daquilo que nós temos capacidade de fazer. Eu queria que acendesse um pouco das luzes aqui de trás também, por favor. Nós, muitas vezes, não temos a dimensão do poder da nossa influência. E nessa noite eu quero aqui falar com vocês sobre a nossa influência, aquilo que nós podemos influenciar. As pessoas que nós temos influenciado como mulheres sábias. E a palavra de Deus, ela nos fala lá em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E eu te faço essa pergunta nessa noite. Em qual dessas mulheres você se encaixa? Qual das mulheres da peça você tem se encaixado? Que possamos ter a graça do Senhor para sermos a mulher sábia que edificou a sua casa nos fundamentos da palavra de Deus. Amém? A mulher sábia é aquela que reconhece o poder que tem. Queridas, nós temos um poder tão grande nas nossas mãos. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica. Isso quer dizer o quê? Que não é o homem que edifica. O poder da edificação da nossa casa está nas nossas mãos, queridas. Nós temos esse poder de edificar a nossa casa. Não é o seu marido que vai edificar a sua casa, porque senão estaria escrito assim na palavra de Deus: o homem sábio edifica a sua casa. Só que está escrito que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Nós temos esse poder de edificação. E vocês já viram uma casa sem coluna? O que acontece com essa casa sem coluna? Ela cai. Porque a coluna, ela sustenta uma casa. E a palavra de Deus fala que nós somos essas colunas.
que sustentam os nossos maridos, os nossos filhos. Que possamos ter essa revelação nessa noite, queridas. Eu orei por essa palavra a semana toda, o mês todo. Tenho me preparado para esse culto de mulheres. E o Espírito Santo me levou somente a esse versículo. Ele fixou esse versículo de Provérbios 14:1. Eu tentei mudar, pensei em outras coisas, mas o Espírito Santo, ele foi claro que eu deveria falar sobre isso. Sobre o poder que a mulher tem de edificar o seu lar, sobre o poder que a mulher tem de ser uma influência dentro da sua casa. Você é uma mulher influente, querida, dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, aonde você está, aonde o Senhor te colocou, você pode ser uma boa influência. E eu te faço essa pergunta, novamente. Você se considera uma mulher influente? É você quem decide ser uma boa ou uma má influência. A mulher, ela é o pilar, ela é o alicerce que mantém a sua casa de pé. A sua família é resultado de quem você é como mãe, como mulher e como esposa. Você sabia disso? Você é o resultado final. Nós vimos aqui na peça a mulher sábia e a mulher tola. E a sábia, ela pôde ver a sua casa tão abençoada, a sua casa foi tão abençoada pela sua postura de sabedoria. Ao contrário, a casa da tola, realmente um mau exemplo para nós. Queridas, nós temos que ser essas mulheres que influenciam para o bem, para as coisas boas. Amém? As nossas atitudes hoje, elas podem influenciar as gerações futuras. Vocês sabiam disso? Aquilo que você faz hoje influencia diretamente a próxima geração, a geração que virá, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, eles serão influenciados. A palavra de Deus nos fala sobre a história de Eva. Se Eva soubesse que a sua atitude de ser influenciada pela serpente iria gerar o caos, foi através dessa atitude de Eva que o pecado entrou sobre a terra. Se Eva soubesse do seu poder de influência como mulher, ela jamais teria tido essa atitude. Creio eu que ela não teria tido, porque ela perdeu tudo. Quando Deus criou a mulher, Ele ali criou Eva, primeiro criou o homem, depois criou a mulher. O objetivo de Deus, criando o homem e a mulher, era que eles tivessem o melhor. Eles estavam no paraíso, no melhor lugar, tinham tudo, não precisavam trabalhar, eles tinham ali tudo do bom e do melhor. Só que Satanás já sabia disso e ele permitiu que o pecado entrasse, porque ele já sabia das consequências da atitude daquela mulher. Ele sabia que a sua atitude ia gerar tudo o que gerou. Nós precisamos, queridas, fazer as escolhas certas na nossa vida, para que a nossa casa continue sendo edificada sobre a rocha. Amém? E a palavra de Deus nos dá muitos exemplos de mulheres que foram má influência, que tiveram uma má influência. E eu quero falar aqui para vocês de uma mulher, o nome dela, Herodias. Quem aqui já ouviu falar de Herodias? Essa mulher, ela foi um péssimo exemplo de mãe. E a palavra de Deus nos diz lá, nos fala em Marcos, capítulo 6, versículo 19 a 25, diz assim: assim Herodias o odiava, ela odiava João Batista, porque João Batista, ele viu a atitude daquela mulher, que ela estava tendo uma atitude errada, ela estava
com Herodes, que não era, ela tinha sido casada com o irmão de Herodes. E aquele relacionamento dela com Herodes não era aprovado por Deus, e João Batista ia contra isso, e ela odiava João Batista. E olha só o que aconteceu. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, ela queria matar João Batista. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Gente, que horror. Olha o exemplo dessa mãe. Olha o incentivo dessa mãe para sua filha. Que atitude, que má influência. Uma outra influência muito negativa que a palavra de Deus fala também. Uma mulher que foi uma péssima influência. Nós sabemos, conhecemos essa mulher, o seu nome é Jezabel. Uma mulher que realmente só fez o mal. Uma mulher que ninguém pode olhar como um exemplo. Porque todas as atitudes de Jezabel são deploráveis. Uma mulher que comandava, ela mandava na sua casa, no seu marido, ela era uma mulher controladora, insubmissa. Ela comandava ali, manipulava. Teve um momento, a palavra de Deus nos fala que Acabe, seu esposo, ele queria a vinha de Nabote, que era do lado do seu palácio. E ele foi falar com Nabote, mas Nabote não quis vender para ele a vinha. E aí Acabe estava deitado, com o rosto virado para a parede, a palavra de Deus fala, e ela chegou e falou: por que você não come? Por que você está assim? E ele falou para ela: porque eu queria a vinha de Nabote, ele não quer me vender. E essa mulher tramou a morte, ela fez o rei assinar uma carta para matar Nabote, o homem inocente. E foi o que aconteceu, esse homem foi morto pela atitude dessa mulher. Olha que horror. Só que essa atitude que ela teve junto com Acabe perpetuou a maldição sobre a sua família, e toda a sua família morreu, inclusive ela. Morreu da forma mais horrível. Caiu da janela, foi jogada da janela, e ali foi atropelada pelos cavalos e morreu ali. E quando foram pegar os seus restos mortais, o seu corpo só tinha os restos mortais, a cabeça, as mãos. Então, queridas, olha que mulher, que má influência que essa mulher deu. Não podemos ter atitudes como a dessa mulher de forma alguma. A palavra de Deus fala que tudo que se planta, colhe, né? E ela colheu com a própria vida todas as suas atitudes negativas. Mas a Bíblia também nos dá exemplos de mulheres que foram uma boa influência. E a pastora Vanessa citou aqui o exemplo da mulher sunamita, e eu quero falar dela também. Essa mulher, queridas, ela era uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Ela via que o profeta passava por ali, e ela começou a ver que ele era, a palavra de Deus fala que ela viu que ele era um santo homem de Deus. E ela
influenciou o seu marido. Falou para ele: olha, esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, para quando ele passar por aqui, ele tem um lugar para ficar. E seu marido, influenciado por ela, construiu o quartinho. E Eliseu, o profeta Eliseu, ficou tão feliz com aquela atitude daquela mulher que ele queria retribuir de alguma maneira. E ele perguntou para ela o que ela precisava. Ela falou: não preciso de nada. Só que ele queria retribuir. E ele viu que ela não tinha filhos. E ele profetizou ali na vida dela que ela seria mãe. E ela foi mãe no ano seguinte. Quando nós somos uma boa influência, queridos, nós vamos receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Quando você influencia para o bem, você vai receber o bem em troca. Amém? Em nome de Jesus. Essa história, se você quiser ler depois, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Outra mulher que foi influenciada, Ruth. Uma mulher que foi influenciada por sua sogra, uma amizade tão linda. A palavra de Deus conta essa história tão linda, de uma amizade de uma sogra e uma nora. Tem tantas mulheres que têm problemas com as suas sogras, noras com problema com sogras, sogras com problemas com noras. Eu sou sogra agora, mas eu não tenho nenhum problema com a minha nora, da Lari. A Lari é um amor de pessoa. E eu falei para ela, antes dela casar com o Caio, que eu queria ser para ela como Noemi. E falei isso no dia do casamento dela, só que falei com um detalhe: a única coisa é que nossos maridos não vão morrer, né, Lari? Como da história. Mas, queridas, essa história tão linda de Noemi e Ruth. Ruth seguiu todos os conselhos de sua sogra Noemi. E ela foi muito abençoada. Noemi foi essa influência boa na vida de Ruth. E Ruth colheu muitos frutos por seguir os conselhos de sua sogra. Outra mulher, a rainha Esther. O ano passado, no culto de mulheres, nosso culto do ano passado, eu falei sobre Esther. A atitude dessa mulher, ela foi uma influência poderosa para salvar o seu povo, o povo judeu, de um holocausto. Teve um momento que o seu primo, Mardoqueu, ele falou para ela: será que não é para isso que você está nessa posição? Será que Deus não te colocou nesse lugar justamente para você ser essa influência que você precisa ser? E aquela mulher correu riscos. Muitas vezes nós vamos correr riscos. Quando nós queremos influenciar com as coisas boas, nós vamos correr riscos. E aquela mulher correu riscos, porque quem entrasse na presença de Deus, na presença do rei, sem ser autorizada, corria risco de morrer. Mas ela encarou o desafio. E através da sua atitude, ela salvou o povo judeu do holocausto. O seu povo foi salvo pela sua atitude. Ela foi uma mulher de boa influência. E tantas mulheres que eu poderia ficar aqui citando. Nós precisamos, queridas, usar o nosso poder de influência para as coisas boas. E eu quero aqui falar com as mulheres solteiras agora. A palavra de Deus fala sobre uma moça. Não fala nem o nome dessa moça. Mas fala que essa moça, ela estava na casa de Naamã. Ela era escrava, ela foi levada escrava para a casa de Naamã. Ela tinha sido, imagine, como se fosse, pensa numa pessoa que ela é escrava. Ela teria todos os motivos para ser uma pessoa amargurada, triste. Mas, olha o que essa moça fez. Naamã estava leproso. Ele era comandante do exército da Síria. E ele estava leproso. Só que, aquela menina, ela viu aquela situação, ela sabia que ela
Ela sabia onde ele poderia ser curado. E ela falou para a esposa de Naamã, que se ele fosse procurar o profeta Eliseu, que ele seria curado. E ele seguiu os conselhos daquela moça. E ele foi até o profeta. E eu quero dizer para você, moça, essa moça que foi mencionada na Bíblia não fala nem o nome dela. Mas ela foi uma influência muito boa. A sua atitude trouxe cura para o seu patrão ali. E ela não tinha motivo para fazer isso. Ela era uma escrava, ela podia falar, eu estou aqui, para que eu vou fazer isso? Que morra, né? Ele já me trouxe daqui como escrava, eu estou aqui trabalhando. E ainda vou ajudar? Mas eu quero dizer para você, moça solteira, que você pode ser uma boa influência onde você está. Na sua faculdade, na sua escola, dentro da sua casa. Tem muitas moças que se convertem, mas as mães ainda não são convertidas. E eu quero dizer para você que a sua atitude fará toda a diferença dentro da sua casa. Eu conheço um testemunho de uma moça que se converteu. E ela era uma moça que ela era meio difícil dentro da sua casa, mas ela se converteu e ela começou a dar tanto bom testemunho dentro de casa, tanto bom testemunho, que a sua mãe falou, eu preciso ver o que está acontecendo com essa menina. Preciso ver onde ela está indo, porque ela mudou totalmente. E a mãe dela foi na igreja. E foi o pai, os irmãos e a família inteira se converteu. Por causa da atitude daquela moça. A sua postura dentro da sua casa influenciou toda a sua família. Eu quero dizer para você, moça solteira, a sua atitude vai influenciar toda a sua família. As suas amigas. Você tem sido uma boa influência ou você tem sido influenciada? Qual tem sido a sua postura? Quando você vê um comentário ali no Facebook fazendo críticas, você sendo uma mulher de Deus, o que você faz? Por exemplo, uma crítica contra a igreja, contra a visão. O que você faz? Ah, é isso mesmo. Queridas, nós somos influência, nós temos que influenciar para as coisas boas. Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Aonde nós estamos. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, aonde for, onde o Senhor nos colocar. Nós somos essas mulheres que vamos influenciar. Então, que seja para o bem. Amém? Outra moça também, solteira, Miriam. Por causa dela, a sua atitude de ir ali acompanhar o bercinho, ali o cestinho dentro do rio, o Nilo ali, ela seguiu Moisés. E quando chegou lá, ela viu que a egípcia, ele tinha, né, a filha de Faraó, pegou e ela falou assim, você quer que eu chame uma mulher para amamentar? Ela já tinha todo o plano ali, a sua mãe, Moisés foi levado para a sua própria mãe. Miriam fez a diferença na história de Israel, por causa da sua atitude. Ela foi uma influência boa. Amém, queridas? Nós temos que influenciar para as coisas boas, porque hoje nós temos visto o que Satanás tem feito com as famílias. Nós temos visto que o mundo está vivendo aí fora, queridos. Nós somos essa diferença. Nós somos a esperança. Mas sabe como que nós vamos ser essa esperança? Se as nossas atitudes, elas forem as mesmas da palavra de Deus. Se não apenas nós ouvirmos a palavra, mas quando nós colocamos ela em prática. Porque as pessoas não estão aí querendo ver palavras, palavras e palavras.
Elas querem ver a nossa postura, a nossa atitude. Eu ouvi uma história de um homem que ele convidou um amigo para ir na célula. E o amigo falou assim para ele: eu vou sim, mas eu estou lendo um livro. Depois que eu terminar de ler o livro, eu vou. Aí aquele rapaz ficou intrigado: mas que livro é esse, né? Que o rapaz está lendo. E passado um tempo, aquele moço falou: já terminei de ler o livro, agora eu vou na sua célula. Aí ele foi na célula tal, e depois aquele rapaz que tinha convidado ele ficou tão intrigado, falou assim: escuta, me fala, que livro é esse que você estava lendo? E ele falou: eu estava lendo você. E agora eu posso ir na sua célula, porque realmente a atitude daquela pessoa, ele teve uma postura de um homem de Deus. E aquele homem estava olhando para a sua postura. As pessoas estão olhando para nós, queridas, para ver as nossas posturas. E vocês já repararam que quando é uma pessoa que está do mundo, que fala alguma coisa, ninguém fala nada. Mas se é uma pessoa cristã, aquele ali não é crente? Não é verdade? Todo mundo pode fazer um monte de coisa errada, mas se você fizer, realmente, você pode ter certeza. Vão perguntar: não é crente? Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as pessoas estão nos observando. Existe um padrão bíblico que, se eu e você seguirmos, nós vamos viver o melhor de Deus. Uma palavra tão simples, mas que tem um poder tão grande, se chama sabedoria. Sabedoria, como nós precisamos de sabedoria nas nossas vidas, queridas. Sabedoria. Olha essa palavra como é bonita. Sabedoria. Sabedoria, mas sabe como ela fica bonita? Quando nós temos ela. Quando nós colocamos ela em prática. E é isso que o Senhor quer. Que sejamos mulheres sábias. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A palavra de Deus também fala em Tiago: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Eu vou falar uma coisa para vocês, de mim. Se eu não tivesse sido uma mulher sábia na minha casa, desde o momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, vocês podem ter certeza que eu não estaria aqui agora falando com vocês. Vocês podem ter certeza que o pastor Cleito não estaria aqui. Vocês podem ter certeza que a minha família não sei nem onde estariam. Mas a atitude que eu tive, ela fez toda a diferença na minha casa. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser uma boa influência para mulheres. Eu nunca imaginei que o meu testemunho, o testemunho da minha vida, do meu casamento, fosse curar casamentos. Eu nunca imaginei onde o Senhor iria me colocar. Mas uma coisa eu sempre fiz. Eu ouvi a palavra, eu falei: Senhor, eu quero isso para mim. Eu não sabia que estava escrito isso na Bíblia, há 21 anos atrás, porque eu não conhecia a Bíblia. E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, eu falei: eu quero ser essa mulher sábia que edifica a minha casa. E eu comecei a perseguir aquilo. Eu olhei para a vida da pastora Márcia, pastor Gumer, eu falei: eu quero esse casamento para mim. Eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo isso para a minha casa. E eu comecei a buscar. E eu comecei a orar e mudar as minhas atitudes dentro da minha casa. Outra coisa que nós precisamos ter é gratidão nas pequenas coisas. Uma coisa que fez diferença na minha vida foi a gratidão, porque quando eu me converti, cada atitude boa que o meu marido tinha comigo, eu agradecia. Agradecia ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho visto meu marido sendo transformado, e meu marido ia sendo transformado dia após dia. Mas eu edifiquei a minha casa. A minha postura fez a diferença dentro do meu lar.
Pessoas que são mais próximas de mim, que estão comigo já há mais de 20 anos, podem dizer isso. A pastora Fernanda sempre conviveu conosco, sempre foi na minha casa nos momentos mais críticos, né, Fê? E ela sabe que o que eu estou falando aqui não é balela, né? Realmente é uma verdade. Eu realmente, queridas, paguei um preço para ter a casa que eu tenho hoje. E eu quero dizer para você, vale a pena pagar o preço. Porque o resultado final é maravilhoso. Teve um dia que o pastor estava entrando na igreja, isso já faz um tempo, já tem uns 12 anos atrás, 13 anos atrás. E ele vinha entrando assim, e meu marido, olha, vou falar uma coisa para vocês, hoje vocês veem se eu me abençoado, mas meu marido, ele era uma pessoa tão difícil, uma pessoa que ele era tão difícil de lidar. Ele não era um bom marido para mim. Mas eu aprendi que eu precisava me sujeitar a ele. Mesmo quando ele estava nervoso, com atitudes de ignorância, eu estava ali, com sabedoria, em silêncio, edificando a minha casa. Tive que chorar muito, queridas, tive que chorar. Derramei muitas lágrimas na presença do Senhor, orando pela vida dele, para que o Senhor mudasse. E eu me lembro que um dia ele estava entrando, alguns anos atrás, entrando na igreja, e quando ele vinha entrando, o Espírito Santo falou comigo assim: está vendo, filha, esse homem foi o que eu fiz para você. Esse é o marido que eu fiz para você. Transformado. Hoje eu vivo o céu na terra. Estava até conversando com a Lari lá em casa, né, Lari? Que meu marido faz tudo por mim, tudo para me agradar. Ele é uma bênção, um marido maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo marido que eu tenho, pela família que eu tenho. Mas não foi assim sempre. Não era assim antes, lá atrás. Eu precisei construir tijolo por tijolo nessa edificação. E um dia o Senhor falou comigo assim: filha, as suas sementes que você derramou ali, que você semeou com lágrimas, hoje você está colhendo com alegria. Quero dizer para você, querida, que quando você semeia com lágrimas, você vai colher com alegria. Às vezes pode ser que você esteja chorando pelas atitudes do seu marido, porque ele não é um bom homem. Mas creia que ele vai mudar. Amém? E ele vai ser um marido maravilhoso para você. Vai ser um marido carinhoso, que se preocupa com você. E você vai chegar assim e vai falar: será que eu estou sonhando ou é uma realidade? Eu profetizo isso na sua vida, amém? Eu profetizo que o Senhor vai transformar a sua casa, como fez com a minha. Em nome de Jesus. Então a sabedoria é fundamental. E sabedoria é a habilidade de saber discernir e enfrentar qualquer situação da vida. Como nós precisamos de sabedoria? Nós temos que pedir ela para o Senhor. Outra coisa que nós precisamos é de equilíbrio. A palavra de Deus fala em Provérbios 3, 21 a 22. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Equilíbrio, queridas. Tem muitas mulheres que são muito desequilibradas. Já começam a gritar dentro de casa, não tem paciência com nada. Mas nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio dentro da nossa casa para segurar as situações. Muitas vezes a situação está tão ali, o caos está ali. Momentos de crise. As dificuldades vêm. E qual tem sido a sua postura dentro do seu lar? Você precisa ser o equilíbrio ali. Às vezes seu marido chega do trabalho cansado, triste, que teve um dia terrível. E você já chega com um monte de cobrança para cima dele. Tenha a sabedoria e o equilíbrio. Peça ao Senhor: Senhor, me dá equilíbrio para eu manter a minha casa realmente ali equilibrada, alinhada, dentro da tua vontade. Que possamos ser
essas mulheres equilibradas, amém, queridas? Nós precisamos controlar também o nosso coração dentro da nossa casa, evitar a amargura. Há muitas mulheres que são amarguradas dentro de casa, o marido chega, a mulher está com cara feia, está ali triste. A sua casa precisa ser o refúgio, então você precisa ser feliz dentro da sua casa. Abrir um sorriso para o seu esposo, para os seus filhos. Olha o que a palavra de Deus diz: um coração amargo usa palavras que machucam, que destroem. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então seja feliz. Seja grata. Sabe o que te faz feliz? É ser grata. Quando você é grata, você consegue ser feliz. A palavra de Deus fala que quando nós somos fiéis no pouco, o que Ele faz? Ele nos coloca sobre o muito. Que possamos ser fiéis no pouco. Ser alegres no que nós temos hoje, porque o Senhor vai nos honrar. Amém, queridas? E a palavra de Deus também diz, em Provérbios 31, 27, na versão mais da Ark, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, sobre a mulher: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Uma mulher sábia, ela olha para o governo da sua casa, ela olha para as necessidades da casa, ela cuida da sua casa, ela cuida da sua família. Tem mulheres que ficam o dia inteiro na frente da televisão assistindo programas de culinária, aprendendo preciso aprender a cozinhar. Só que ela passa o dia inteiro na televisão assistindo programa de culinária e não sobra tempo para cozinhar aquilo que ela aprendeu. Há mulheres que passam o dia na televisão ouvindo conselhos de psicólogos na TV. Eu preciso tanto ouvir esse conselho. Só que ela não coloca em prática. Não adianta nada, queridas. A palavra de Deus fala da mulher sábia, da mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, que ela olhava pelo governo da sua casa, via se estava tudo certo, se tinha comida para os filhos, se tinha roupa para o marido. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, não é aqui do nosso contexto, tá, gente? Não é aqui da nossa igreja, é muito tempo atrás. E eu fiquei tão constrangida porque o marido estava procurando uma cueca e não tinha. Cadê minha cueca? Eu estava lá na casa. Minha cueca. Peraí. Deixa eu ver onde que está. Deixa eu ver. Está aqui. Está aqui a cueca. Misericórdia. Gente, infelizmente, tem mulheres que não cuidam das suas casas. Eu sei que não estou falando com nenhuma aqui, porque vocês são mulheres sábias, que edificam as suas casas, que cuidam das suas famílias. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Sabe por quê que eu tenho certeza? Porque você está aqui. E sabe por que você está aqui? Porque você quer aprender. Porque você quer o melhor para a sua família. Então você veio aqui para um culto só para mulheres. Para aprender mais. É por isso que eu sei que a sua casa vai dar certo. Amém? Que a sua casa é um exemplo, porque você é essa mulher sábia, que edifica a sua casa. Eu tenho certeza que você é. E se você não for, você vai ser, porque você está aprendendo aqui o jeito certo de fazer. Amém? Precisamos aprender com essa mulher. E embora nós vivamos numa época diferente, porque a palavra de Deus fala sobre essa mulher, que ela fazia tantas coisas. E hoje nós estamos num momento diferente, em outra época. Só que os conselhos da palavra de Deus, eles são para todas as épocas. Eles não caem de moda. Eles são para os dias de hoje. Amém?
Então, queridas, eu quero aqui encerrar essa palavra. E quero falar com você. Que você seja essa mulher influenciadora do bem. Influenciadora da sua casa. Influenciando para as coisas boas. Sendo uma boa esposa. Sendo uma boa mãe. Para a solteira. Sendo uma mulher de Deus dentro da sua casa. Dentro da sua escola, da sua faculdade. Do seu trabalho. Com as suas amigas. Fazendo a diferença. Que possamos ser essas mulheres que fazem a diferença. Mulheres que influenciam para as coisas boas. Mulheres de Deus que são exemplo. O Senhor já nos capacitou para isso, amém, queridas? O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele é cheio de toda sabedoria. Ele é cheio de toda capacidade para edificar. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Pode apagar as luzes um pouco, por favor? Senhor, eu quero aqui te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos mulheres sábias, que edificam os nossos lares, Senhor. As edificadoras do lar. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada uma das minhas irmãs aqui, Pai. Pedir que o Teu Espírito Santo capacite cada uma delas, Senhor. Para serem essas mulheres sábias, Pai, que vão ter atitudes que vão influenciar toda a sua família, Pai, que vão ter atitudes que vão fazer toda a diferença, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já tem ministrado aos corações nessa noite, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, trabalha no coração de cada mulher aqui, Pai. Que elas saibam o valor que elas têm, Senhor. O valor que elas têm como mulheres, como esposas, como mães. O Senhor tem edificado a vida de cada uma, Pai, para ser essa coluna que sustenta as suas casas, Senhor. Eu abençoo a vida de cada uma delas, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, Pai, que elas possam ser como essa mulher de Provérbios 31, que possamos ser. Eu também preciso ser, eu também quero ser essa mulher de Provérbios 31 com tantas qualidades, Senhor. Pai, eu abençoo a vida das minhas irmãs, Senhor. Que cada uma delas possam ser coroa, uma coroa para o seu marido, como a tua palavra diz. Que elas honrem os seus maridos, Senhor. Pai, que elas possam colher pelas suas atitudes, Pai. E que elas possam ter boas atitudes para terem boas colheitas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada uma das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, passeia no nosso meio, Espírito Santo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso, por aquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Queridas, deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração, ouça esse louvor, fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, em nome de Jesus.